Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o programa Jogo Aberto deste sábado. Que prazer ter vocês aqui. Ano de 2025, nova administração na cidade, novos pensamentos, novas propostas. Isso realmente é muito bom. Quero cumprimentar você também que está entrando agora pelo YouTube, porque o nosso programa também está nesta plataforma. E já que nós estamos falando disso, então, eu convidei para participar do programa meu querido professor Marcos Rambalducci, que é hoje, além de ser professor economista, também secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia de Londrina. Professor, boa noite. Prazer em receber agora aqui com essa nova missão que o senhor tem. Brivilieri, você sabe que é um prazer a gente estar aqui em qualquer situação, agora na condição de secretário, para a gente poder falar um pouquinho mais da economia, da cidade, da condição que Londrina tem e especialmente no seu aspecto econômico. Que bacana. Eu confesso a vocês que quando o Thiago anunciou o professor Rambalducci na equipe, eu falei, pronto, já cravou ali um ponto, já acertou. Porque, professor, o senhor que vive, que estuda economicamente os dados da cidade, sabe quais são as dores, né? O senhor sabe o que a cidade precisa para que nós tenhamos mais riquezas, até porque o orçamento vai estar bem apertado para o ano que vem, né, professor? Não tem a menor dúvida. Para este ano de 2025, nós temos aí um orçamento de 3 bilhões 480 milhões, mas só para a gente ter uma ideia desse orçamento, que aparece um volume muito grande, mas nós gastamos em 2024 3 bilhões e 650 milhões. Ou seja, gastamos mais do que aquilo que nós temos. Então, haverá sim necessidade de suplementação orçamentária, a gente precisa contar muito com outros recursos, a entrada de novos recursos, para que a gente possa fazer a composição do nosso caixa e cumprir com as obrigações do município. E evidentemente que são muito grandes, as demandas são infinitas, mas é claro, os recursos são limitados e a gente tem que utilizar eles da forma mais inteligente possível para conseguir esticar o nosso dinheiro. Aquilo que a gente sempre fala, é necessário a gente escolher aquilo que vai trazer o melhor benefício, neste caso agora, para a nossa cidade de Londrina, para o nosso cidadão. Desses 3 bi e 400 e pouco, o que é para folha de pagamento, o que é para despesas correntes que você não tem como escapar e o que sobra para investimento? Olha, entre a folha de pagamento e as despesas correntes, ela vai levar 95% do orçamento. Que isso? Nós vamos ficar com 5% para fazer investimentos. Então, é muito pouco, evidentemente, que a gente vai ter que ter aportes de capital para que a gente possa fazer não só aquilo que a Londrina precisa, que é aquela manutenção normal, porque isso significa o quê? Não, eu estou atendendo a saúde, eu estou atendendo a educação, eu estou atendendo às necessidades da cidade, mas eu não estou conseguindo fazer mais nada. Então, nós vamos precisar aportes de recursos de fora para fazer os investimentos necessários para fazer a nossa cidade crescer e ficar melhor. A questão de impostos aí, aumentar impostos, isso está descartado. Está descartado. O nosso prefeito Thiago Amaral, ele é absolutamente contra qualquer tipo de imposto. Nós vamos fazer uma justiça tributária, sim. Nós vamos fazer com quem deve, que pague. Eu não posso permitir que, por exemplo, um exemplo aqui, alguém do Vivi Xavier pague o mesmo IPTU que alguém da Gleba Palhano. Desculpa, mas isso daqui não é justiça tributária. A gente vai cobrar, sim, de quem pode e quem tem para pagar, porque é uma questão de justiça até, e também o ISS é outra coisa de justiça. Vamos competir em pé de igualdade. Eu não posso ter uma empresa que não paga ISS disputando com outra que paga vendendo o mesmo produto. Então, isso não é justiça tributária. A gente vai buscar essa justiça tributária, mas sem aumentar 1 centímetro no nosso imposto, porque é isso que determinou o nosso prefeito. Professor, o que fazer, então, para atrair empresas que gerem valor para a cidade e, consequentemente, melhorem caixa do município? Olha, só para a gente ter uma ideia, por que Joinville, que tem uma população um pouco maior que Londrina, em vez de aprovar 3 bilhões e meio, aprovou 6 bilhões? Por que Caxias do Sul, que tem 450 mil habitantes, aprovou um orçamento maior do que o nosso? Por que São Bernardo aprovou um orçamento de 10 bilhões? Por que Contagem aprovou um orçamento de 11 bilhões? Eu estou falando de cidades que do mesmo porte de Londrina. Por quê? A gente vai ter que olhar qual é a matriz produtiva dessas cidades. E a gente percebe, por exemplo, que Joinville, a gente olha para um número que é o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ele dá uma boa noção para a gente saber aonde estão empregados
empregadas as pessoas em cada município. Quando você vê Joinville, 35% das pessoas estão empregadas na indústria, Caxias do Sul, 42%, Contagem, 38%, Londrina, 12,6%. Está aí a explicação. Nós não temos indústrias aqui em Londrina. Então, vivemos, o nosso CAGED aponta que 80% de todos os empregados com carteira assinada aqui em Londrina estão no comércio e na prestação de serviços. O que é ótimo, é excelente para fazer circular o dinheiro, mas não traz dinheiro novo para a cidade. A indústria traz dinheiro novo. A indústria, por quê? Porque ela manufatura aqui, mas vende para São Paulo, vende para Minas Gerais, vende para a Europa, vende para a América do Sul, vende para a Austrália, para a África, trazendo dinheiro novo para que você regue esta economia. Então, aí o que acontece? Com a indústria você está pagando IPI, ou PIS, COFINS e tudo mais, mas você está fazendo recolhimento de ICMS, aumentando o recolhimento de ICMS, e quando você coloca dinheiro na cidade, você está aumentando o ISS. Então, você atua em toda a tributação possível e melhora a arrecadação, e melhora a vida das pessoas. Afinal de contas, a indústria, principalmente aquela que nós estamos falando, a indústria de base tecnológica, ela vem trazendo bons empregos, e indústria de base tecnológica, Brevilieri, a gente tem que ser muito inteligente em trazê-las. Ela precisa ser uma indústria de cauda longa, né, de um perfil longo, onde várias empresas trabalhem na criação de valor. Então, quando eu trago uma indústria, vou dar um exemplo, indústria automotiva de carros elétricos de última milha, que é um sonho meu aqui, tá certo? Ela tem uma cadeia de produção longa, ou seja, ela precisa desde o cara que costura sofá, até aquele cara que enverga a molinha, quem faz a usinagem do motor e toda fora. Então, ela tem a montante, uma quantidade de empresas que vão gerando a riqueza, onde o dono mora aqui, onde os empregados moram aqui, onde os fatores de produção são todos nossos. Então, a riqueza fica aqui. E depois, quando chega na saída desse produto, ela precisa usar o modal ferroviário, o modal aeroportuário, ela precisa de rede de distribuição, então ela tem uma cadeia longa. Precisamos que essa cadeia seja longa e local, utilizando empresas daqui. Essas empresas como fornecedoras dessas indústrias de base tecnológica. Agora, para isso, professor, além desse ambiente que a prefeitura proporciona, também é preciso um cenário favorável em nível nacional, né? A economia do país tem que estar andando bem, a geração de empregos tem que estar andando bem, a taxa de juros, o câmbio. Quais são os fatores aí, o senhor que entende também tudo disso? É importante que a gente tenha essas duas situações. A primeira, quando a economia nacional vai bem, ela ajuda, ela prepondera sobre a atração dessas empresas, mas a gente não pode ficar amarrado com isso daí, porque se a economia nacional está ruim, eu não vou fazer um processo de atração de empresas. Isso não pode existir. Então, a gente tem que ter o que eu chamo de uma estratégia deliberada de reindustrialização. E a gente faz isso, primeiro, selecionando o tipo de indústria que nós queremos. Eu quero uma indústria de carros elétricos de última milha, eu quero uma indústria de drones agrícolas, eu quero uma indústria de robôs industriais. Beleza. Você faz o seguinte, olha no mundo o que nós temos de indústrias e fala, o que você precisaria para vir para Londrina? Eu preciso de um terreno de 10 hectares. Eu preciso de um modal ferroviário, aeroportuário, rodoviário, eu preciso de um posto tipo da Anvisa, eu preciso de água, eu preciso de internet, energia elétrica, uma cidade boa para o meu gerente, meus diretores morarem, eu preciso de universidades que formem o profissional capacitado. Ótimo! Pega essa tarefinha e traz aqui para a cidade de Londrina, constrói esse cenário e depois faz um roadshow apresentando para o mundo que o edital está aberto para você vir ganhar dinheiro aqui na cidade de Londrina, porque nós temos tudo isso. Mas este edital, ele vai levar em consideração o seguinte, primeiro, quanto você vai usar da minha indústria local? No primeiro ano 10%, no segundo ano 20%, no terceiro ano. Ótimo, esse é um indicador. Quanto você vai investir na profissionalização das empresas que vão te servir? Este é um outro indicador. Quanto você vai investir no laboratório da universidade que vai fazer pesquisa para você? Quantos empregos diretos você vai gerar? A partir daí,
nós vamos quem quer participar deste edital e vamos escolher aquelas que melhor nos interessam. Então, a gente vai mudar a configuração. Nós vamos tornar atrativo ele vir para Londrina. Londrina já tem muitos atrativos. O que nós precisamos fazer é contar para todo mundo que nós temos esses atrativos e criar a base para que eles possam vir ganhar dinheiro aqui conosco. Então, em vez da gente pedir, pelo amor de Deus, indústria, vai para Londrina, nós vamos falar o seguinte: você quer vir ganhar dinheiro? Vem para cá. Perfeito. Essa é a lógica. Perfeito. Professor, o senhor já consegue olhar aí a construção do orçamento de 2026, que vai ser o primeiro orçamento, né, do Tiago Amaral, e tenho certeza que o senhor quer sair desses 3 bilhões e 400 e poucos milhões aí. A gente só tem um jeito de aumentar este valor, se a cidade ficar mais rica. E a gente não vai conseguir, por exemplo, Brevilieri, fazer um processo de industrialização em menos de 5, 6 anos. Isso é projeto para 10 anos. Então, aonde a gente precisa investir hoje em Londrina? Nós precisamos investir em turismo, que é a segunda fonte que coloca dinheiro novo na cidade. Então, enquanto a indústria manufatura aqui vende lá, nós pegamos o turista de lá e fala, vem gastar aqui. E nós temos uma base maravilhosa, o turismo de saúde. Eu contava a você agora há pouco, um tratamento de canal nos Estados Unidos custa $5.300. Nossa. Se você precisar fazer 3 tratamentos de canal, compensa você pegar um avião, vir aqui para Londrina, ficar 30 dias hospedado no Hotel Bourbon, comendo nos melhores restaurantes, alugando um carro, e você vai fazer esse tratamento, voltar com metade do dinheiro que você ia gastar lá. É assim? Então, é exatamente assim. E nós temos os melhores odontólogos que o mundo pode esperar. Nós temos oncologistas, cirurgia plástica, nós temos cirurgiões plásticos que as pessoas já vêm, as que conhecem, vêm dos Estados Unidos e vêm da Europa para fazer cirurgia plástica aqui em Londrina. Nós temos os melhores gastros, urologistas da melhor natureza, laboratórios, que quem usou os nossos laboratórios sabe, é de primeiro mundo. Então, nós precisamos atrair esse turismo de saúde. Nós precisamos também atrair aquele turismo hedônico, aquele turismo que vem para contemplar um Lago Igapó, que vem para comer na nossa gastronomia de Londrina, que é tão rica, para ver um teatro, um cinema, uma apresentação de arte. Precisamos trazer esse turismo hedônico. E depois nós temos o turismo MICE, que é aquele turismo de negócio, aquele de congressos, trazer esses congressos para cá. A exposição agropecuária é o maior exemplo nosso de turismo MICE. Então, esse é o turismo que nós temos que trazer. Agora, precisamos preparar a cidade para ser acolhedora, receptora desse turista. Porque se você pedir para um turista na Europa andar de ônibus, qualquer um anda de ônibus. Anda de ônibus aqui em Londrina para você ver. Primeiro, não tem uma plaquinha em inglês. O cara não sabe de onde vai para onde vai, qual é o horário. Então, nós precisamos, tem muita coisa, o transporte coletivo de Londrina melhorou muito, hein? Mas ainda nós temos que profissionalizar ele para a área de turismo. O quadrilátero central de Londrina tem que ser o nosso cartão postal junto com o Lago Igapó. A hora que a gente construir o maior lago linear urbano da América Latina, junto com o quadrilátero central de Londrina, de primeiro mundo, integrado, com a acessibilidade, com desde do Museu Histórico até a Capela do Mãe de Deus, aí nós conseguimos fazer essa integração, trazer essa gente e fazer a ocupação. Não adianta a gente pensar em ponto turístico se a gente não pensar na ocupação. Precisamos ter floriculturas, cafeterias, restaurantes, toda essa dinâmica que faça com que as pessoas desçam dos seus apartamentos para curtir a nossa cidade. Hoje ninguém teria muita coragem de falar, vou me divertir lá no centro da cidade. Está difícil, professor, né? E é isso que está na mesa e é isso que está dentro do prospecto, digamos assim, da administração do Tiago Amaral. O Tiago Amaral, ele é uma pessoa focada, voltada para o cidadão. Ele, em toda reunião que nós fazemos, ele deixa o que você fez para melhorar a vida do cidadão. Então, ele começou com esta verve e ele incute essa verve e fica muito irritado quando a gente não consegue dar soluções com a velocidade. Poxa vida, mas manda o sujeito lá para a prefeitura para ele falar. Não, ele quer a solução na hora, tá certo? Então, a gente está muito focado nisso. Agora, nós temos aqueles problemas de curtíssimo prazo. Nós temos
que entregar, apagar os incêndios e mostrar a que veio nesses primeiros 100 dias. Então, o que acontece? Você tem essas medidas de curtíssimo prazo, aquelas medidas de médio prazo, que vão estar aí no nosso orçamento do ano que vem, e daquelas de longo prazo, aquelas mais estratégicas, onde entra todo esse portfólio aí, que é chamado PPA, né? O plano plurianual, que vai até o final da gestão, dizendo para onde que nós vamos chegar. Perfeito. Professor, vou fazer um rápido intervalo aqui, que tem muito assunto ainda a explorar aqui com o professor Marcos Rambalducci, que é o secretário de Planejamento agora de Londrina. Voltamos depois do break. Estamos de volta com o programa Jogo Aberto aqui pela Tarobá Londrina, entrevistando hoje o professor Marcos Rambalducci, só que hoje com o secretário de Planejamento, Orçamento, Tecnologia da Prefeitura de Londrina. Professor, por que, junto com a Secretaria de Planejamento, foi agregado aí, né? O orçamento a gente até já sabe, mas a nomenclatura e tecnologia junto ali. Por que tem essa nomenclatura hoje? É fundamental para o município de Londrina trabalhar com a tecnologia no sentido de divulgar, de difundir a utilização e a maximização da mão de obra nossa. Então, o que acontece? Nós não temos condições de fazer todas as contratações de funcionários que nós precisamos. A verdade é essa. Hoje nós somos 11 mil funcionários e se não tenho vergonha nenhuma de dizer que precisaríamos ser 22 mil funcionários. Como a gente não vai conseguir isso, nós não temos orçamento para isso, nós precisamos fazer com que cada funcionário nosso abrace a causa da prefeitura e seja muito mais produtivo. E como que a gente é produtivo? Com tecnologia, diminuindo o esforço desse servidor público que tem uma gana, uma vontade de entrega, mas ele fica refém de papelzinho, de fazer planilha com Excel, de não ter a informação. Nós precisamos de dados, Brevillieri. Eu preciso saber quantos atendimentos eu fiz. Nessa UPA, quantos atendimentos eu fiz? Quantos foram de pediatria? Quantos foram de gastro? Quantos foram? Por quê? Porque eu tenho que direcionar o meu profissional médico para aquela região de acordo com o perfil da sua população no entorno. Eu não tenho essa informação. Para você ter uma ideia, eu não tenho nem os prontuários médicos unificados. Você foi atendido no Alvorada e, de repente, você passou mal e foi em um outro posto de saúde, numa outra unidade de pronto atendimento. O que acontece é que aquele médico não sabe o que aconteceu não conversa com outro. Não conversa com outro. Imagina se a gente não precisa de tecnologia. E a tecnologia tem que está no planejamento. Por quê? Porque ela vai ser difundida em todas as outras tecnologias, em todas as outras secretarias, seja na saúde, seja na educação. Você imagina se a gente conseguir, por exemplo, a Vivian Feijó, às vezes ela fica brava comigo, né, porque eu fico sonhando muito, mas eu adoro a telemedicina. Eu acho, por que você precisa, se o médico nem te apalpa quando você chega no consultório? Tem determinadas coisas que resolve por ali. Resolve por ali. Outra coisa, puxa, faz o teu cadastrinho ali e que hora que eu posso ser atendido? Qual é a UPA que está mais perto, que tem o médico da minha especialidade? Entra no celular, meu caro, marca o horário e você não vai ficar 5 horas numa UPA esperando um atendimento. Pronto. Tá? Você vai marcar, 16 horas tem um atendimento aqui. Interessante, professor, que na pandemia foi feito assim para vacinar. Você entrava lá no site da prefeitura, eu quero ir às 10 horas da manhã da quinta-feira. Pronto. E por que não pode ser feito tudo aí? A solução está aí. Não é verdade? Você quer ver uma outra coisa que a tecnologia nos ajuda? Por que é que a pessoa que usa aqueles remédios de uso contínuo precisa ir na farmácia popular? Ele devia receber isso em casa. Você faz uma rota entregando todos os remédios, falando, vou medir a tua pressão. Cara, é isso. É uma família, o médico da família, a equipe Exatamente, da família. Isso é tratar com carinho a população. Isso é verdade. Tá certo? Então a gente precisa. E você fala, mas nós não temos dinheiro para isso. Claro, nós vamos economizar dinheiro fazendo isso. Tá certo? Poxa vida, eu vou tirar a gente que está lotando um ônibus para ir para lá, tirar o cara reclamando de uma UPA que ficou 5 horas sem atendimento. Ele fica em casa, vai no horário seguinte. Ele marcou a consulta, automaticamente vem um QR Code para ele apresentar no ônibus. Eu estou indo para atendimento, eu não quero saber qual é a tua idade. Você está indo para atendimento de saúde, teu QR Code liberou o ônibus para você.
CI. Tá certo? Então, as coisas com inteligência, você imagina, o nosso trânsito já é caótico. Sim. Eu preciso ter inteligência, tecnologia para semaforização, para dar preferência para o transporte coletivo. Tudo isso daqui exige inteligência. Câmeras de identificação de rosto, para a gente saber quem é que está entrando, Exato. de placas. Já puxa a ficha saber, na hora. Na hora. E já vem um pop-up, ó, fulano de tal está com um mandato em aberto aqui, olha hein? aí. Tá certo? É isso que a gente precisa. Então, a tecnologia ela tem que estar ligada aonde? No planejamento, Exato. porque a gente planeja e entrega soluções. Professor, e a tua secretaria é que vai fazer essa designação de recursos e saber também o diagnóstico de recursos que cada secretário vai ter? Como é que vai ser isso? Nós temos 2 secretarias que trabalham com isso. A Fazenda, que ela arrecada, e nós que controlamos como vai ser gasto aquilo que está sendo arrecadado. Então, essas 2 secretarias, elas trabalham irmanadas, né? Então, eu e o Éder estamos conversando sempre, todo dia, para saber o que a gente vai fazer. Então, o que a gente sabe, nesses primeiros 3 meses, nós temos que tomar muito cuidado, até a gente fez um contingenciamentozinho ali para saber primeiro como que vão ficar nossas contas, qual vai ser o fluxo de entrada. Então me permita só uma observação, essa aglutinação que o prefeito fez nesse primeiro momento já está dentro desse espectro, dessa ideia. Dentro dessa ideia. Vamos segurar um pouco, contingenciar. Exatamente, exatamente. O que a gente não pode é que falte dinheiro para atender a população. Isso nós não podemos permitir que alguém fique sem aquele atendimento emergencial. Isso está liberado sem dúvida nenhuma. Agora, a gente precisa ponderar exatamente aonde a gente vai conseguir maximizar o nosso recurso, porque, olha, o dinheiro do povo de Londrina é sagrado, cada realzinho deles é sagrado para nós e nós temos que saber como que a gente vai aplicar de maneira que a gente maximize o benefício com esse realzinho. Então, a gente precisa ter inteligência, entender exatamente como funciona e saber maximizar para, olha, eu tenho um projeto aqui que é bom, mas eu tenho um projeto aqui que é melhor. Desculpa, cara, esse que é bom vai dar lugar àquele que é melhor. É assim que a gente tem que fazer. Que eles vão chegar com o pires na mão, né? Sem na hora dúvida de distribuir nenhuma, o orçamento. Por exemplo, nenhuma. Nós temos o grande desafio aí da assistência social, né, professor? Que foi um tema da campanha eleitoral e me parece, né, fazendo aí uma avaliação bem, assim, jornalística, né? A população falou assim, quem tem a melhor proposta, quem está mais disposto a resolver esse problema social em Londrina. E por que o Thiago ganhou? Na minha visão, um dos motivos foi porque ele foi claro e objetivo em dizer. E no primeiro dia, ele já colocou lá uma patrulha, vamos dizer assim, né, no calçadão, porque diz que vai tratar. E teve aí gente falando, mas a questão social não se trata com polícia, com segurança. Não, mas peraí. É aí que está a diferença, né? Se você não dá esse choque, se você não dá essa chacoalhada, não muda nada, né, professor? Mas não tenha a menor dúvida, e eu repito aqui, a vocação dele é para o cidadão. E ele fala o seguinte, Londrina é acolhedora, olha as palavras dele, Londrina é acolhedora para todos os que vierem aqui trabalhar. Se você vier aqui porque vai numa biqueira para fumar um baseado, esquece. Se você vem aqui para... esquece, não vai ter lugar. Vai para a polícia, mas o negócio é polícia. A ideia é fazer uma operação onde se resgate a dignidade do ser humano. Não é possível que alguém seja digno morando nas ruas. Então, ele tem essa junção das secretarias. Há uma crítica muito grande, juntou a Secretaria da Mulher com a Secretaria do Idoso, etc. Não se preocupem com isso, não. Não é o número de secretarias que aumenta o benefício para a sociedade. Que dá qualidade. Que dá qualidade. É a quantidade de serviços que você consegue prestar. E ele percebeu que há a possibilidade de ganhar sinergia, fazendo com que uma secretária, um secretário, fique em cima de tudo. Então, o que acontece? Nós conseguimos maximizar a quantidade. Qual é a ideia? Antes nós fazíamos 100, agora queremos fazer 150. Então, a cobrança tem que ser o seguinte, no resultado que a gente quer, não no número de secretarias, não no nome da secretaria, isso não leva a nada. Nada de vaidades, né? Isso tem muito mais de vaidade do que resultados específicos mesmo. Eu até observei isso, falei assim, peraí, o homem está no primeiro dia de trabalho dele, e o pessoal foi criticar porque ele aglutinou uma secretaria com a outra, uma coisa sem sentido, sem perguntar, não, peraí, qual o resultado que vai ser entregue com isso para o cidadão, né? E aí veio a resposta do professor Rambaluz. Professor, a gente já está quase chegando no finalzinho aqui do programa, mas vamos lá.
Uma área sensível também importante, né? O senhor falou da saúde, achei perfeita essa questão da tecnologia, usar mais tecnologia em saúde, temos a questão social e a questão de obras, até porque a mobilidade também passa muito, né, por desnível, né? Você construir algumas obras na cidade que facilitem a mobilidade. Isso está no radar, o senhor vai segurar dinheiro para o secretário? Certamente nós temos duas pessoas, um no IPU e outro na Obras, o Otávio e o Bravin, que são pessoas antenadíssimas com as soluções para Londrina. E eles estão pensando, nossa, eu fico com inveja da capacidade que eles têm de trabalho e de pensar soluções fora da caixa. Então, nós vemos como que a gente vai estruturar o sistema viário de Londrina, o que nós precisamos fazer de novas obras, como que a gente vai canalizar esse trânsito para cá ou para lá, como que nós fazemos dessa cidade uma cidade aprazível. Então, eu vejo aqueles estudos lá e eu fico de boca aberta, porque são realmente extraordinários. Então, este pensamento e o dinheiro para isso, nós vamos levantar, se não for possível, do nosso orçamento, através de emendas parlamentares, através de conquista de recursos para a gente fazer isso. Que maravilha. Professor Marcos Rambalducci, que satisfação enorme. E, claro, né, nós vamos ter muitas entrevistas, vamos ter atualizações. E eu quero agradecer o senhor por ter participado do programa hoje, ter trazido essas informações que eu acho que deram para o londrinense que assiste o programa uma visão diferente do que a gente tinha até então. O Tiago esteve aqui no programa, mas ainda não tinha nem assumido ainda, né? Agora sim, agora fazendo, executando, haverá outras entrevistas, mas mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, é obrigação de todos os secretários, a partir de agora, levar essa informação ao conhecimento de toda a população, e é com muito prazer que eu venho aqui no teu programa. Muito obrigado. Professor Marcos Rambalducci conosco aqui no programa Jogo Aberto, que vai chegando ao final, mas na semana que vem vai ter outro convidado muito especial para trazer mais novidades para você também, tá bom? Eu volto no Primeira Hora, segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã. Um ótimo final de semana, abençoado domingo a todos e até lá. Tchau.